Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para juntos estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos que temos para estudar. E também somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, outros grupos, em outras redes sociais. Agradecemos também a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que dão um clique lá no dedinho de joinha. Isso é importante para que o canal cresça no ranking do YouTube e outras pessoas possam chegar então também ao conhecimento daquilo que nós estudamos na Palavra de Deus. Queremos agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Marisa e Valmir Sequini, são de Francisco Beltrão, no Paraná. Nina e Tia Moca são de São Paulo. Genésio Mioto é de Caldas Novas, em Goiás, e ele manda um abraço especial para todos os irmãos da Igreja do Portal. Amadeu Santos é de Cândido de Abreu, no Paraná. Também Marta Batista Ataulo é de Itariri, São Paulo, e Maria das Graças é de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. Todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre iremos mandar alô para vocês. Vamos orar? Santo Deus e Pai que estás nos céus, obrigado uma vez mais pela vida, por este dia que nos concedes, estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a entender e também a colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Pedimos uma bênção especial para todos aqueles que estudam conosco a Tua Palavra, aqueles que estão enfrentando momentos de lutas, tribulações, provações, dificuldades, necessidades. Estejas com cada um, Pai. Abençoa-os, dê vitórias conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar sequência ao estudo desta semana. Estamos falando sobre as raízes de Abraão. E ontem nós comentamos aqui a respeito da guerra que houve ali entre os reis e levaram Ló e a sua família cativos. E Abraão, quando soube, ele juntou seus homens, 318 homens, e foi em busca do seu sobrinho. E ele conseguiu. Deus abençoou. E Abraão, ele pôde trazer de volta o seu sobrinho com os bens que ele possuía, que haviam sido levados nesta guerra que ele foi envolvido. E muitas das vezes, amigos, irmãos, amigas e irmãs, nós também somos envolvidos em algum conflito, em alguma guerra, em alguma situação, sem nós desejarmos aquilo. Quando nós menos pensamos, nós já estamos envolvidos em algum conflito. E somente Deus para nos livrar, somente Deus para nos tirar dessas situações que às vezes nós enfrentamos e que acontecem conosco sem nós querermos, sem nós irmos em busca de algum problema. E se algum amigo, amiga, irmão ou irmã está passando por um momento desse de conflito, foi envolvido, busque em Deus a solução, clame a Deus. Não tente resolver sozinho o problema que você está atravessando, porque a solução de todos os problemas que temos, ela vem de Deus. Nós sabemos que nós temos um Deus que é poderoso, um Deus que tudo pode, e é claro que Ele vai fazer a vontade dEle e não a nossa vontade. Muitas das vezes Deus permite também que nós passemos por determinadas situações para que a nossa fé seja provada e para que nós testemunhemos desse Deus que nós cremos. Quando Abraão estava voltando dessa conquista que Deus lhe deu, ele se encontrou com Melquisedeque. Nós vamos ler Gênesis 14, versos 18 a 24, nos diz a palavra de Deus. Gênesis 14, 18 a 24, diz aqui: Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você.
Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão: devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas, fique com os bens que você recuperou. Abrão respondeu ao rei de Sodoma: juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu que enriqueci Abrão. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol e Manre, meus aliados. Abrão então se encontra com Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque era rei de Salém, rei de justiça, rei da paz, diz aqui a palavra de Deus. Vamos ler também Hebreus, lá no Novo Testamento, Hebreus capítulo 7, versos de 1 a 10, diz assim: esse Melquisedeque era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão regressava para casa depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Então Abraão separou a 10ª de tudo e a entregou a Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça, enquanto Rei de Salém quer dizer Rei da Paz. Não há registro de seu pai, nem de sua mãe, nem de nenhum de seus antepassados, nem do começo nem do fim de sua vida. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem, portanto, a importância de Melquisedeque. Até mesmo Abraão, o patriarca, o reconheceu a entregar a ele 1/10 do que havia conquistado na batalha. A lei de Moisés exigia que os sacerdotes, os descendentes de Levi, recebessem o dízimo de seus irmãos israelitas, que também são descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, que não era descendente de Levi, recebeu o dízimo e em seguida abençoou Abraão, que já havia recebido as promessas. Sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Os sacerdotes que recebem os dízimos são homens mortais. A respeito de Melquisedeque, que no entanto é dito que ele continua vivo. Além disso, pode-se dizer que os levitas que recebem o dízimo também o entregaram por meio de Abraão. Embora Levi ainda não tivesse nascido, a semente da qual ele veio já estava no corpo de Abraão, seu antepassado, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Abraão conhecia pessoalmente Melquisedeque e o reconhecia como sacerdote do Deus Altíssimo. E como nós lemos aqui em Hebreus capítulo 7, versos de 1 a 10, não existe a genealogia, a descendência de Melquisedeque. Não cita pai, não cita mãe e não cita também quando ele morreu. E muitas pessoas pensam que esse Melquisedeque que Abraão encontrou era o próprio Cristo, mas não é. Era uma pessoa real, e era rei de Salém. Salém é a antiga cidade de Jerusalém, que depois recebeu este nome de Jerusalém. E Melquisedeque era então sacerdote do Deus Altíssimo em Salém. É dito aqui que ele estava trazendo pão e vinho e deu a Abraão e o abençoou. E como Abraão reconhecia que Melquisedeque era um sacerdote de Deus, ele devolveu a ele a 10ª de tudo quanto ele havia conquistado naquela guerra, dos despojos que ele havia trazido. E aqui nós aprendemos, irmãos, uma lição, que nós temos que ser gratos a Deus, reconhecer que Deus é o Criador dos céus e da terra e devolver a Ele a 10ª. Deus, Ele não nos pede que nós demos tudo o que nós temos. Não, Ele pede apenas 10%. E por que Deus pede? Deus precisa de dinheiro? Claro que não. Mas é para que nós não sejamos egoístas. Isso ensina a nós vencermos o egoísmo, porque nós às vezes queremos reter tudo, queremos tudo para nós. E a questão do dízimo nos ensina que nós devemos apenas uma parte devolver para Deus, que são os 10%. Os outros 90% nós vamos usá-lo. É claro que procurar a direção de Deus para usá-lo da melhor maneira possível. E todos aqueles que são dizimistas sentem na sua própria vida as bênçãos que Deus concede por ser dizimista. Muitas das vezes
Deus livra de um acidente, Deus protege para que o carro não quebre, Deus, ele abençoa para que tudo que ele faz seja próspero. Por quê? Porque essa pessoa é fiel a Deus nos 10% que Deus requer. As ofertas que nós devolvemos também ou damos a Deus, elas são voluntárias. As ofertas, elas podem ser o valor que nós sentirmos no coração, de acordo com as bênçãos que nós recebemos. E todos aqueles que são dizimistas, que são ofertantes, sentem que Deus abençoa, e quanto mais a pessoa se desprende dessas coisas materiais, devolvendo a Deus e doando para a causa de Deus ofertas, mais Deus abençoa. É uma prova que nós temos que fazer. Assim como lá no Jardim do Éden havia a árvore da ciência do bem e do mal, que era uma prova que Deus colocou para Adão e Eva. Aquela árvore, o fruto dela não fazia mal, mas foi uma prova de obediência. Assim também o dízimo hoje é uma prova que Deus requer de obediência e gratidão. É para ver se nós somos egoístas ou se nós somos liberais. E tenha certeza, quanto mais você der para as pessoas, especialmente a causa de Deus, mais Deus vai derramar bênçãos em suas vidas. Inclusive lá em Malaquias 3 diz isso: fazei prova de mim. Deus nos convida a fazermos prova. E Abraão, então, ele devolveu o dízimo de tudo, e como diz aqui a palavra de Deus, ele reconheceu que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, e o próprio Abraão chamou o Deus a quem ele cria, o Deus que o havia chamado de Ur dos Caldeus, como o Criador dos céus e da terra. Está aqui em Gênesis 14, verso 19. Então, quando nós somos obedientes a Deus, devolvemos a Ele aquilo que não nos pertence, que é de Deus, nós estamos também reconhecendo Ele, o nosso Deus, como o possuidor dos céus e da terra, o Criador, o mantenedor, o sustentador. E se nós estamos aqui, é porque Deus nos mantém com vida, é porque Deus, Ele nos protege. E com certeza, todos aqueles que se entregam inteiramente nas mãos de Deus serão abençoados. É claro que não deixaremos de ter problemas em nossa vida, situações podem aparecer, mas nós nos manteremos confiantes em Deus, e Deus estará conosco e nos fará vitoriosos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos essa questão, e assim como Abraão demonstrou fidelidade a Deus, que nós possamos também ser fiéis em todas as coisas, e as bênçãos serão concedidas segundo aquilo que Deus aprouver para cada um de nós. Desejamos a todos vocês um bom dia, retornaremos amanhã se Deus assim nos permitir, mas nos lembremos que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.